Muita coisa boa de Deus. Eu comecei a fazer um estudo de Romanos, capítulo meia dúzia, capítulo 6. E tem muita coisa aqui boa. Comecei no versículo 4 e já cheguei até o versículo 7. E explicamos bastante já nos dois cultos anteriores. No versículo 7 está escrito assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Morto como assim, missionário? Aquele que morreu para o pecado. Ele aceitou Jesus na sua vida, aí ele foi separado do pecado. O homem não seria pecador se Adão tivesse mantido firme na primeira prova que Deus colocou ele. Permitiu que o diabo o tentasse. Veio o diabo, enganou Eva, enganou Adão e o Adão pecou. Todos nós nascemos em pecado. Davi disse que em pecado a mãe dele o concebeu, não que ela fosse pessoa da vida, não. Ao contrário, era uma mulher santa de Deus. Mas ela e qualquer outra pessoa, como nós também, nascemos em pecado. Aí o dia que nós ouvimos o Evangelho, temos uma convicção que bate no coração que nós estamos perdidos. E por que tem essa convicção? Porque todos nós temos impresso na nossa alma, no nosso espírito, a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa vem pela primeira vez e diz assim, mas parecia que eu já conhecia essa palavra. Porque está dentro dele, Deus só avivou a palavra para a pessoa. E não avisou de uma maneira que ela nunca vai dizer assim, não, mas não foi bem claro. Foi, você entendeu. Posso pregar para 1.000 pessoas, para 10.000, 100.000, para 1 milhão de pessoas. Se eu estou bem com Deus e estou falando por inspiração, aqueles 1 milhão de pessoas que estão ali, todos eles vão entender a palavra e vai cair no coração deles. Se eles aceitarem Jesus, vão ser curados, vão ser libertos. E a Bíblia diz que a oração da fé, ela é tão forte que ela não só cura o enfermo, ela perdoa pecados. Está em Tiago 5,15. É bem claro mesmo. Hein? Você foi curado, Deus, obrigado. Talvez você escorregou, você estava meio triste, veio aqui hoje, daqui a pouquinho vamos orar, você foi curado, você pode se alegrar. Deus me deu o sinal agora que eu estou perdoado, porque Ele me curou. Então os pecados já não existem mais. Aceitou Jesus, você tem que passar pelo batismo nas águas. São 3 fases do novo nascimento. Você nasce de novo. Primeiro você ouve o Evangelho e recebe Jesus como Salvador. Ele entra na sua vida. Mas ainda tem coisa errada ali. O que é? A velha natureza. Essa velha natureza vai ficar até o dia do batismo. Quando você vem e se batiza aqui na Igreja da Graça, nós batizamos, depois você faz um curso de uma aula só. Eu resumi 6 passos que o batismo, que você consegue batismo, 6 bênçãos. Primeira bênção, a sua velha natureza, ela é sepultada, tirada de você e sepultada. Você já tem a nova natureza que a salvação dá para você, onde Jesus está. Na hora que você batiza, fica aqui e você fica livre dela, não volta mais. Aí você é liberto também do corpo da carne, que é uma inclinação para pecado, que a alma humana conseguiu com o pecado de Adão. Depois, você também é liberto do corpo da carne, do corpo do pecado agora. Já aquilo que você realmente fazia, às vezes, assim, problema meu. Então, é problema seu mesmo. Mas aquela natureza má, aquela parte maligna estava funcionando. Você é despojado. Então temos 3 bênçãos: sepultada a velha natureza, despojado do corpo da carne, do corpo do pecado. A 4ª é a circuncisão do coração. No Velho Testamento a circuncisão era física, só para os homens. Os meninos ao 8º dia eram levados ao sacerdote e ele fazia no órgão genital deles igual o doutor faz operações de fimose, parecido. Aí ele estava circuncidado, era marca. Hoje não. Faz no homem e na mulher. Onde? Na alma, no espírito. A marca interior. Você então está marcado que você é de Cristo. 4 bênçãos. A 5ª bênção, você consegue o perdão dos pecados. Acabou, você não tem mais. E a 6ª bênção, você sai das águas para andar em novidade de vida. Então Paulo está dizendo aqui,
Porque aquele que está morto está justificado do pecado. E continua dizendo o seguinte, deixa eu tirar essa marcação aqui, está justificado do pecado. Porque, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Isso nós vimos no primeiro versículo, foi o 4, quando eu falei aqui, que nós fomos sepultados com Cristo. Quer dizer, na hora que Cristo estava morrendo, o Senhor Deus colocou toda a humanidade, que já tinha vivido e morrido em Jesus, colocou todos aqueles que estavam vivos naquele dia, e colocou aqueles que viriam nascer, como nós, e os que vão nascer depois da gente. Se o mundo durar mais 1000 anos, quantos milhões de pessoas vão nascer nesse mundo? Todos eles foram colocados. Aí nós morremos com Cristo, não temos mais nada a ver com o pecado. Isso é um ato simbólico que funciona. Então, se isso aconteceu, eu já estou salvo. Não, você está quase, você tem que aceitar para funcionar. Aí é questão só de aceitou e já está, porque a obra já foi feita. Jesus não tem que sofrer o seu pecado mais. Então, aqui, porque aquele que está morto está justificado do pecado. O que é justificado? Inocentado. Nós tínhamos a culpa do nosso pai Adão e tínhamos nossos pecados pessoais também. Na hora que aceitamos Jesus, nós somos justificados, inocentados do pecado. Então o diabo não pode dizer, você fez. Eu não, a velha criatura. Então você vem, aceita Jesus, passa pelas águas, aí Jesus coroa você. Numa reunião como essa ou outra qualquer, ou na sua casa, você está orando, ele vem e batiza você no Espírito Santo. Naquele momento você fala na língua dos anjos e na língua da terra também. Ele dá a você a capacidade. E com essa capacidade, algumas pessoas conseguem interpretar, mas não é da cabeça não. Deus dá o dom. Nada de querer interpretar se Deus não deu. Você vai fazer, vergonha fazer vexame aí. Então naquela hora que você é justificado, você passou pelas águas e foi batizado, naquele momento você então está nascido de novo. O seu espírito não foi melhorado, não foi consertado, teve nada, ele foi recriado. Na hora, até a Bíblia usa o exemplo do oleiro. Ele está fazendo um vaso e o vaso não é bom, ele amassa aquele vaso ali que a matéria está mole e refaz o vaso. É o que Deus faz aí conosco. Aí a partir de então nós vamos para sempre ser um cidadão dos céus. E se eu voltar para o pecado, coitado de você, conseguiu a grande sorte e por causa de uma moedinha muito velhinha que não tem valor nenhum, que é o pecado, você perdeu toda a herança que você vai ter por toda a eternidade. Só quem não está bem da cabeça, não compensa perder-se de novo. Então, se já morremos com Cristo, agora vem outro. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou eu vou viver com Jesus agora. Aqui no mundo já é possível você viver com Jesus. Antes você não aguentava, não resistia uma tentação, seja ela sexual, financeira, qualquer coisa. Hoje não, agora não. Eu sou do outro time. Eu não quero nem saber disso. Você fecha os olhos para isso e acabou. E não vale mais para você. Aquilo que para o pecador, coitado, está cheio de demônio lá, é a loucura dele, para você é uma pena. Vou orar para essa pessoa, para ela mudar de cabeça, que ela vai se perder. Você já está no grupo daqueles. E quando Jesus, daqueles que serão salvos. E quando Jesus vier, o que vai acontecer? A última trombeta vai tocar. Ele vem com alarido, com grito de guerra. E na hora que ele vier, meu irmãozinho, a humanidade vai ser separada em 2 grupos. Da direita, os salvos. Da esquerda, os perdidos. Não sei onde é que nós vamos ficar, mas vamos ficar em algum lugar. E isso vai vir pessoa da Ásia, por exemplo. Quando aqui é manhã, lá é noite. Quando aqui é meio-dia, lá é meia-noite, e vice-versa. Então nós estamos aqui no meio-dia, Jesus veio, eles estão lá na meia-noite, também serão colocados, ou aqui ou ali. Mas não é uma coisa que assim, não, eu não quero ir para ali. Não, quando você vê, você já está, e não sai.
Aí Jesus vai dizer para aqueles que estão à direita dele: vinde benditos de meu Pai, possuí e entrai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que nós perdemos, a humanidade perdeu por causa do pecado de Adão. Mas nós, os salvos, não vamos perder. Tomara que todo mundo seja salvo. Quanto mais pessoas se salvarem, maior vai ser a nossa herança. É diferente da herança do homem. Se o homem tem 10 filhos, aparece mais 10 dizendo que é filho, não, ele vai diminuir a herança. O que é isso? Tem que provar agora pelo DNA e tal. Com o reino de Deus, não. Pode aparecer o dobro, glória a Deus. Deus vai dar muito mais para nós e nós vamos ter toda a eternidade. Principalmente nós estamos com o coração como o coração de Jesus, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Aí diz aqui: se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, aqui e por toda a eternidade. A verdade é o seguinte: quando eu aceito Jesus, Ele vem morar em mim e eu entro nele. Há um casamento. Ele orou ao Pai, está lá em João 17, 22. Pai, tenho que pegar essa palavra, é tão bonita essa aqui, meu irmão. Olha que oração que Jesus fez aqui. E isso aqui, não, como tudo que ele fez, não tem engano não. 17, 22. É a oração sacerdotal. Ele começa no 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Olha só, estava rogando para isso acontecer. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Somos indivíduos, mas ao mesmo tempo um com o Senhor. Como Ele é um indivíduo, o Pai é outro. São duas pessoas distintas, o Espírito Santo é três, terceira pessoa. Qual o versículo na Bíblia que fala disso? Um deles é o batismo de Jesus. O filho estava ali, João Batista batizando ele, pôs ele na água, tirou ele da água, os céus se abriram, foi o único que abriu os céus para o homem. Já tivemos vários heróis na história da humanidade, mas o único que abriu os céus foi Jesus. Aí o Espírito Santo desceu em forma corpórea, tomou a forma de pomba, mas não é pomba o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, e pousou sobre Jesus. E um terceiro falou lá do céu: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então as três pessoas ali são um Deus só, os três formam um Deus só, mas no entanto são pessoas distintas e separadas. Continuando aqui agora, então já estamos aqui no 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Irmão, é muita coisa para nós. Jesus deu para nós a mesma glória que o Pai deu para Ele. Com essa glória Ele curava enfermo, Ele ensinava as pessoas, Ele fazia as maravilhas. Você precisa se render mais a Cristo, não dizendo Deus eu quero, não. É buscando o entendimento da palavra. Ele vai fazer você entender. Nada de sacrifício físico, não. E dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Quer dizer, o Pai estava em Jesus, Jesus no Pai, e eles em nós, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Irmão, nós somos amados da mesma maneira. Está faltando entendimento, vontade de querer ser usado por Deus. Onde Deus coloca a gente, nada de desejo pessoal. Então eu quero lá. Não, é Ele que vai apontar e você sirva direitinho, porque Ele vai ser com você para todo sempre. Amém?